Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara o Ceará. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso clamor. Quantos creem em Jesus? Oh! Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo ou se o vento soprar, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, Ele me guardará. Você pode declarar nessa manhã: não temo mais o mar, não temo. Vai, canta. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, Ele me livrará. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo,
sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, bom dia, queridos. Nós estamos mais uma manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Rodrigo, lá de Brasília. Meu amigo, bom dia. Pedro, Pedrinho. Bom dia, Nicinha. Bom dia, Bruniele. Bom dia, pastor, apóstolo, profeta Joseni. Maiara, bom dia, cunhadinha. Sol, bom dia, minha filha. Meu filho Paulo Gabriel, bom dia. Tiagão, meu filho, bom dia. Vivi, bom dia, tudo bem? Beto, meu maninho, meu irmão, bom dia. Vamos chegando, queridos. Vamos chegando, vamos chegando. Alexandre, bom dia, Alexandre. E aí, meu queridão, tudo bem? Tudo na paz? Aí não quis apertar minha mão não, Alexandre. Bom dia, Paulinha, lá de Baturité. Eita, quando esse tempo é ruim passar, a gente vai dar uma passada em Baturité. Dar uma descansada em Baturité. Descansar em Baturité não, a gente vai pra se agitar em Baturité. Pais queridos, vamos ser abençoados nessa manhã, mas vamos também abençoar pessoas, amém? Você vai aqui embaixo, ó, tem uma flecha. Tem uma flecha aqui embaixo, tem uma seta, um aviãozinho, como o pessoal chama. Bom dia, Cícera. Uma seta, um avião, uma ponta de flecha, né? Você clica nela, marca todos os teus contatos e envia. As pessoas vão receber uma notificação que está tendo esse vídeo online aqui e vão ser ricamente abençoadas em nome de Jesus, né? Hoje está conosco nosso queridão pastor Joseni. Cadê você, meu lindo? Nós queremos te ouvir. Tentando chamar aqui o pastor Joseni. Casa é sua casa. Aleluia! Enquanto nós chamamos ele que nós adoramos, né? Essa casa é sua casa. Aleluia. Joseni, dá um oi, tá bom? Dá um oi aí pra ver se a gente consegue chamar. Tô tentando transmitir aqui. Nós deixamos. Robson, bom dia. Glória a Deus. Vamos nos aproximando, vamos chegando essa manhã que o Senhor fez para cada um de nós. Aleluia! Acho que o Joseni não está online aqui. Vou mandar chamar ele aqui para ver se ele aparece para nós. Nesse lugar. Não está online, não está conseguindo participar. Manda um convite aí, Joseni, quando tu aparecer online, tá? O Joseni aparecer aí, nós chamamos ele. Acena aí, manda um oi, que a gente te chama aqui pro online. Vou mandar um convite aqui pro Insta dele aqui, para ele ficar online aqui. Glória a Deus. Amém, queridos? Essa é uma manhã maravilhosa que Deus fez. Mais uma manhã linda. Clica aí no aviãozinho. Clica no aviãozinho aí que tem embaixo, na seta. Aqui, ó. Bem aqui esse embaixo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É, aí mesmo. Você clica, vai aparecer os teus contatos. Você marca todos os teus contatos e envia. Para que eles possam participar conosco dessa live, ser abençoados nessa manhã, né? Para que possam receber uma palavra tão poderosa. Ontem foi bênção demais. Nós tivemos ontem com a bispa Janaína, né? E hoje nós vamos estar com o pastor Joseni, pastorzão. Glória a Deus, para comunicar, para trazer uma abertura nessa palavra em nome de Jesus. Vai pegando a tua Bíblia. Lembrando que, ó, a caneta, Nicinha. Lembrando que
Toda leitura, gente, toda vez que nós estamos lendo, nós abrimos a Bíblia com uma caneta. Por que da caneta? Porque à medida que nós estamos abrindo, à medida que nós formos lendo, nós vamos riscando do ladinho os versículos que nos chamaram a atenção. Para no final da leitura a gente começar a falar sobre esses versículos, começar a compartilhar sobre esses versículos para que eles sejam bênçãos em nossas vidas. Amém? É um sinal de que você está lendo conosco, é um sinal de que você está prestando atenção conosco. Aí você vai anotando, riscando, para que juntos possamos participar, receber essa manhã tão maravilhosa que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. O livro de hoje é a continuação de ontem, primeira carta de João. Hoje é o capítulo 2. Ontem foi o capítulo 1, hoje é o capítulo 2. Então vai abrindo a tua Bíblia aí, em nome de Jesus, enquanto nós adoramos. Abre a tua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2. Quando você for abrindo, você dá like, você bota a mãozinha aí, ó. Dá like, bota a mãozinha à medida que você for abrindo, para que a gente possa continuar a nossa leitura. Aleluia! Vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Vamos abrindo a Bíblia, queridos. Primeira carta de João, capítulo 2. Ô, Deus bom. Todo mundo abriu, tem muitos corações subindo, eu vou entender que todo mundo abriu. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá para a leitura, em nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 2, diz assim, ó, a partir do versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Nisso sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E nele não está a verdade. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Versículo 11. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, eu escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo, porque venceste o maligno. E eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, filhos, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Amém? Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que são todos de nós, que não são todos de nós. Versículo 20. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis a verdade. E porque nenhuma mentira é de verdade, ou é da verdade. 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vos recebestes dele fica em vós. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 28. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E para encerrar, o versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai colocando aí os versículos, essa é a primeira carta de João, capítulo 2. Vai colocando os versículos aí que te chamaram a atenção, para que a gente possa compartilhar esses versículos. Glória a Deus, glória a Deus. Que texto lindo. Essa epístola de João, essa carta de João, ela é fantástica. Tiaguinho, meu filho, colocou o 28 e o 29. Né? Filhinhos, permaneceis nele, porque quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Glória a Deus. Francisco aí, o nosso lindão, o Alexandre, colocou o 9 e o 10, né? Aleluia. A Vivi colocou o 9, o 10 e o 15. Eu vou ler o 9 e o 10, aí depois eu vou ler o 15. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão está agora em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. O 15, que a Vivi colocou. Glória a Deus. A Anicinha também colocou o 15, né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. A Anicinha colocou o 16 e o 17. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! O Beto, meu irmão, colocou o versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Yes! Paulinha lá de Baturité colocou o 9 e o 11. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Versículo 11. Aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Glória a Deus. Cícera botou 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio.
Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Eita, Deus bom, glória a Deus. Paulinho botou o 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade. Gente, que capítulo lindo esse capítulo de João, né? Cadê o Beto, meu irmão? Para ver se o Beto, meu irmão, tá aí. Chamar o Beto, ver se o Beto participa conosco aqui do online. Se tiver ok, Beto, manda um ok aí pra gente chamar. Glória a Deus. É um capítulo muito forte, um capítulo muito lindo, né? Eu gostei muito do versículo 3, que diz assim: nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E nisto sabemos se conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Né? Então, uma das formas de ratificar, uma das formas de termos segurança de que realmente conhecemos a Cristo é o guardar os mandamentos, é o praticar os seus mandamentos, é o guardar a sua palavra, é o amar a sua palavra. Essa é uma das principais formas de dizermos a Ele que nós o amamos, que nós o conhecemos. Como provamos que conhecemos a Cristo? Quando nós guardamos os seus mandamentos. Quando nós guardamos os seus princípios. Essa é uma forma de dizermos para Ele que nós o amamos, que nós o conhecemos. Aleluia. Aí o versículo 4 completa dizendo, né? Aquele que diz que eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Né? Eu vi uma postagem do pastorzão que ele colocou dizendo assim: se você lê menos de 10 capítulos por dia da Bíblia, você não pode se considerar um cristão. Né? Eu achei tão forte porque às vezes a gente diz que o ama, diz que conhece, mas a gente não lê sua palavra, a gente não está na sua palavra, a gente não pratica a sua palavra. Né? A gente não está estudando a sua palavra, a gente não tem esse coração voltado para a palavra. Vou chamar o Beto aqui para participar conosco, meu irmão, diácono Beto, em nome de Jesus. Aleluia. Né? Glória a Deus. Aí o versículo 6, que é um versículo lindo, que ele inicia dizendo assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Glória a Deus. Bom dia, Maninho. Bom dia, sim. Amanhã quem vai estar com a gente aqui é a Rebeca. Lá de Bom dia, paz, igreja. Prima. Bom dia, Maninho. Vim aqui correndo rapidinho, que eu estava deitado ali quando no momento de preguiça, assistindo mesmo, né, recebendo, mas a gente estava acompanhando. E eu gostei muito lá do 6, né, que foi até o que eu coloquei aí. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Né? E às vezes a gente diz que está com o Senhor, mas só que as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia não convém com o que nós dizemos, né? Simplesmente é o que é da boca para fora. Né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E seguir ao Senhor é bem estreito, porque a gente tem que se renunciar todos os dias. Né? E assim, quando a gente entende e conhece até um pouco o Senhor, né? Isso serve não como uma obrigação, e sim como um estilo de vida, como um amor mesmo, que a gente passa a ter com o Senhor. Quando a gente conhecemos Ele, nós entendemos que nós não conseguimos viver sem Ele em nós. Nós não conseguimos, né? Aquele que um dia esteve com o Senhor, né? Ele não consegue mais viver distante. Mesmo que ele se distancie, mas só que ele sente a falta de algo. E ele sabe o que é. Que o Espírito Santo incomoda. Isso é muito interessante. Aquele que diz que está nele, né? Tem que andar como ele andou. Amém? E o 15 eu achei muito interessante. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está com ele. Isso é muito interessante. Como assim, né? Não amar o mundo se nós vivemos no mundo? Mas muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus de lado. E só queremos viver
a nossa vida que nós temos aqui, como eu sempre falo, né, na Terra. Queremos viver nossa vida, queremos ser bem financeiramente, queremos romper, queremos fazer uma faculdade, temos vários sonhos, mas nós acabamos só ligando para essas coisas. Quando essas coisas começam a dar errado, nós ficamos tristes, nós ficamos abalados, né? Porque parece que o foco do nosso amor é só nisso. Mas quando o foco no nosso amor é em Deus, né? Tudo que nós temos, mesmo que seja pouco, nós se alegramos. Não estou dizendo que nós não temos que romper, não temos que ir além. Mas aonde é que está o nosso primeiro amor? Será se é no mundo? Se é aonde nós vivemos? Ou se é em Deus? Né? Isso é muito forte, é muito forte. Achei muito massa. O 17 ele fala sobre isso, né? O mundo passa e as suas concupiscências também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, gente. Na verdade, ele passa até mais rápido do que nós imaginamos, né? São alegrias momentâneas, né? Você está feliz de noite, de manhã você está em depressão. Você está deprê, né? O mundo passa. E isso é uma coisa que, dizer eu, Beto, né? Não estou dizendo Bíblia, estou dizendo eu, Beto. É uma coisa que todo mundo passa. Porque, assim, um dia, eu não estou dizendo que você tem que ser dos caras, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que tem dias que você está bem. As coisas estão dando certo, você está alegre, você está bem. Mas quando as coisas estão dando errado, vem dizer para mim que você está bem, assim, está alegre. Não, não tá, você fica triste, né? Mas só que tudo passa, né? Tudo passa. E nós temos que trazer isso para nós, né? Que tudo passa. Ó, hoje não tá legal, não, mas amanhã vai passar. Amanhã vai tudo se renovar, né? Isso é muito interessante, porque todos nós passamos. E aquela música do Thales eu gosto muito, né? Parece que é difícil só para mim. Eu acho que todo mundo sente um pouco disso. Parece que é difícil só para mim, mas não é. É para todo mundo. E para todo mundo também passa. Para todo mundo passa. O dia ruim, todos nós temos. Mas esse dia ruim, ele passa. Ele passa. Muito massa, muito massa. Obrigado, viu, maninho? De nada. Beijo. Precisando, só chamar. Estamos aqui atentos. Valeu, paz. Bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo chamar o pastor Joseni agora também para compartilhar conosco. Cadê você, meu lindo? Aleluia. Glória a Deus. Eu for um nono aqui eu estou te acompanhando desde o violão. Aleluia. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Eu estou te acompanhando desde o início. Eu estou aqui tentando fazer entrar, ou o meu bicho não presta, ou não sei o que, ou eu não sei mexer nesse negócio aqui. Eu vi você chamando o Beto, vi você chamando a galera toda, e eu tô lá, tentando dar um oi, e nada. E aí, meu pastor, como é que estamos nós? Tranquilo, graças a Deus. Primeiro, perdão aí, né? Não, estamos de boa. Você tá por onde hoje? Não, estou em Itapipoca. Estou em casa, estou com a família, estou com a galera aqui, estou na quarentena, né? Não pode sair. Então estou curtindo a família e curtindo a quarentena. Amém. Né? Acompanhou conosco a leitura? Acompanhei sim. Compartilhe conosco as bênçãos aí que Deus tem para nós essa manhã. Eu não sei se você ontem, como é que vocês... Ontem eu não pude acompanhar na correria, mas essa carta de João, na realidade as cartas de João, elas são interessantes porque a gente passa a entendê-la melhor quando a gente compreende qual foi o objetivo de João, né? Em relação a escrever essa carta. Na época que João escreve a carta, o docetismo, ou seja, uma crença que estava imperando naquela época, que vinha de algo muito maior, que era o gnosticismo, estava imperando naquele momento, ou seja, quando João escreve essa carta, o propósito de João era escrever para mostrar, né, que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus e tal, e para quebrar o ensino de falsos mestres. Porque, na realidade, tanto o docetismo, que o que era o docetismo? O docetismo era uma ala da igreja
que estava crescendo, que tinha como base e fundamento, porque a maioria deles eram gnósticos, e eles vieram do gnosticismo, se converteram, mas não aceitavam algumas coisas. Por exemplo, eles não aceitavam o gnosticismo, ele fazia essa separação. O espírito é bom, né? E a matéria não presta, ou seja, a carne não presta. E fundir isso até o segundo século, essa foi uma discussão muito grande em relação... Os pais da igreja tiveram que discutir isso durante muito tempo. Então, quando João escreve a carta, as suas cartas, ele tem esse sentimento não de defender o rei, né? Mas de trazer esse ensinamento. Principalmente, você vai ver aqui que ele vai falar várias vezes dos falsos mestres, dos falsos ensinos, etc. e tal. Né? Não sei se você tinha comentado sobre isso não, ontem. Ontem não. Né? Então é bom. Pronto. É bom. Na realidade, a gente começa e não tem nem como terminar, porque é tão rico, né? Então é interessante a gente entender isso, porque quando quando João escreve, aproximadamente 70, 100 anos depois de Cristo, acredita-se os estudiosos que ele estava em Éfeso. E ele escreve essa carta para alcançar a igreja que estava ali na Ásia Menor, que era onde a igreja mais estava crescendo, onde a igreja mais estava desenvolvendo. E aonde havia crescimento, onde havia desenvolvimento, havia com certeza a disseminação de falsos ensinos, etc. e tal, que vem através justamente do docetismo, que tinha como base, na realidade, o gnosticismo, né? Que, para você ter ideia, a coisa era tão forte, tão terrível, que os docentistas, eles vieram para a igreja, mas eles não acreditavam que a salvação era por intermédio de Jesus. Na realidade, para eles, a salvação ela vinha através dessa quebra, onde o espírito abandonava a carne ou a matéria, e umas viagens e tal, e tal, e tal. Então, quando João escreve, João também escreve para trazer a clareza em alguns ensinamentos, e aí você vê a carta de João, ela é rica. Ela não é uma carta tão teológica, mas ela é uma carta muito prática. Assim como Efésios ela tem uma mistura de doutrina, de teologia com praticidade. A carta de João, ela é mais prática e principalmente chamando a responsabilidade da igreja em algumas posturas, em algumas atitudes, quando ele fala sobre o amor, quando ele fala sobre a questão de andar na luz, quando ele fala da questão de você realmente amar o seu irmão, e não apenas por palavras, mas na praticidade. Em relação ao pecado, se você ama o Senhor, se você conhece a Deus, então você... Né? E aqui, inclusive, vem uma boa doutrina, né? Daqui também sai aquele pensamento, uma vez salvo, salvo para sempre. E aqui não é o nosso assunto, a gente não vai discutir sobre isso. Né? Com certeza vai dar um nó aí na cabeça dos arminianos, eles vão ficar doidos e os calvinistas vão levantar a bandeira. E a gente não está aqui para falar sobre isso. Né? Mas, assim, eu acho interessante, no começo do capítulo 2, quando ele começa a falar sobre a carta, né? Ele fala, meus filhinhos, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Né? Ou seja, estas coisas vos escrevo. Ele já tinha escrito, já no capítulo 1, como você discorreu ontem, algumas coisas ele veio falando sobre o pecado. Ali no capítulo 1, ele vem destrinchando acerca do pecado. Eu sei que ontem você deve ter tratado muito bem sobre isso. E aí ele diz, olha, mas se pecar, não se preocupe não. Se vocês errarem, porque se você disser que não, no capítulo 1 vai dizer isso, né? Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. E aí o versículo 9, que para mim é lindo, né? E se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Mas se você pecar, se você errar, presta atenção, você tem um advogado. Você tem uma pessoa que intercede. O que é o advogado? É aquele que vai interceder por você. É aquele que vai pleitear a sua causa. É aquele que está
que conhece a sua situação, estudou de fato, na profundidade o que você está vivendo, o que você fez, e ele, diante de Deus, vai interceder por você. Cara, isso é muito show. Isso é lindo, porque na realidade, o cristianismo, na realidade, como religião, pensando sobre religião, o cristianismo é a única religião que apresenta isso, que mostra isso, que traz isso. Na realidade, a gente vai ver algumas outras religiões, você vai ver o peso do julgamento, o peso da lei, o peso do legalismo. Mas o cristianismo, ele traz essa graça. E isso aqui é graça. Né? De falar para mim e para você, presta atenção, você não pode estar pecando. Porque assim, parece uma coisa contraditória, mas não é contraditório. No capítulo 1 ele vem dizendo, cara, tu não peca, tu não pode pecar, não ama o pecado, você não pode pecar, etc. Ou seja, está te encorajando a ser o que você precisa ser de fato. Mas, como você não é perfeito, como eu sei que você vai pisar na bola, não sinta-se culpado, não sinta-se condenado, não fique constrangido, porque a coisa vai rolar, o pecado vai vir, mas quando pecar, corra para Deus, porque lá diante dele existe um advogado que vai pleitear a sua causa. E o mais lindo disso é quando ele fala justamente no versículo 2. Por quê? Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele foi quem pagou o preço. Ele foi quem sacrificou-se. Ele é o substituto. Cara, isso é doido demais. Ele é o nosso substituto. Quem era para ir para a cruz? Era tu. Era eu. Porque na realidade nós é que pecamos. Ele pecou? Não, ele não pecou. Ele é puro, ele é imaculado, ele é santo, ele é perfeito, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele não pecou. Mas ele se fez em nosso lugar. Ele é a nossa propiciação. Foi ele quem, sabe, por causa dos nossos pecados, ele tomou as nossas dores. No livro lá de Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 em diante, vai dizer o seguinte, que ele tomou a cédula de dívida que era contra nós. Ele tomou, ou seja, existia uma cédula, como se fosse, aqui rapidinho aqui, ele pegou... Aqui, ó, tua história estava aqui, a minha história estava aqui. Tudo que a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos diante dele. Então a nossa história está aqui, ó. Carlúcio, Joseni e tal. Na cruz, quando eu creio, quando eu entrego a minha vida para Jesus e eu permito que essa graça me alcança, essa substituição, essa propiciação, né? O efeito dela é o quê? Ele pegar a cédula de dívida que era contra nós, riscar, sabe? E a Bíblia diz que ele cravou aonde? Na cruz. E ele ainda expôs em ridículo todas as potestades e principados que eram contra nós, eram os nossos acusadores. Isso é lindo. Então, quando João começa a descrever e falar sobre... Ele está falando, dizendo, olha... Em Jesus, o homem, mas também o Deus, ele fez isso. Ele sacrificou-se, ele tomou o nosso lugar, ele é o nosso substituto. E aí ele continua dizendo o seguinte, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos de todo o mundo. Ou seja, não somente pela igreja, não somente pelos judeus. O que ele está dizendo aqui é isso, olha, não foi só por nós que somos judeus. Porque você sabe que, infelizmente, ainda havia aquele pensamento, aquela ideia de que os judeus eles eram os caras, eles não se misturavam. E quando vieram para a igreja, eles passaram um bom tempo ainda com esse sentimento e pensamento que eles eram os escolhidos e dali não precisava proclamar, etc. e tal. Tanto que a gente conhece a história dos samaritanos, aquela coisa toda. Quando eles entenderam, olha, não é só por vocês, é por todo mundo. Porque esse amor, ele não está apenas aqui. Esse amor, ele espalhou-se. Esse amor, ele se doou por aqueles que viessem e passassem a crer. E aí o versículo 3 vai dizer o seguinte, e nisto sabemos que o conhecemos. Agora aqui ele mostra a graça, ele mostra o amor, ele mostra essa propiciação, essa substituição, mas aí aqui ele já nos chama a responsabilidade.
E nisto conhecemos, isso eu vou saber se você caminha ou não com Deus, se você ama ou não a Deus. Fazendo o quê? Se você guarda ou não os seus mandamentos. Ele mostra o caminho da salvação, ele traz o caminho da graça, mas aí ele diz o seguinte, a graça, ou seja, a fé sem obras, ela é morta. Aquele pensamento que muita gente, não, mas a graça é suficiente? Lógico que a graça é suficiente, mas eu vou demonstrar a minha fé, e esse resultado de transformação de vida naquilo que eu vivo. Na prática que eu tenho no meu dia a dia. Então, como é que eu vou demonstrar a minha transformação? Como é que eu vou demonstrar que eu sou salvo? Simplesmente porque eu levanto a mão e digo eu acredito em Jesus? Não. Isso vai ser através da minha vida. Como eu procedo, como eu me comporto, nos meus relacionamentos. Isso vai dizer e indicar, não que eu seja salvo ou não, mas que a salvação de fato me alcançou. Aí há uma diferença, porque a Bíblia diz que não é por obras da lei. Efésios é bem claro, não é pela lei que nós somos salvos. Mas isso não significa que eu não vá viver de acordo com a lei. Isso não significa que eu não vou demonstrar na minha história, na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha casa, essa mudança. Se não há essa mudança, aí eu pego a palavra de Calvino, aliás, de Lutero, que diz, rapaz, se você ouviu tudo isso, se você mastigou tudo isso, etc, 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 diz que está na igreja, e ela não gerou transformação na sua vida, então, meu querido, com certeza você não alcançou a salvação. Né? E aí ele vai e continua, aquele que diz que o conheço e não guarda os seus... E aqui ele está dando aquela contundência. Versículo 3 e no versículo 4 ele diz a mesma coisa. Aquele que diz que conhece e não pratica, tá. Aquele que diz que conhece e não guarda, ele está dizendo, ou seja, ele está sendo contundente nessa verdade. É um amor responsável, né, pastorzão? Ele começa chamando de filhinhos, meus queridos, não pequeis, mas se pecado com está amor. Mas você tem que viver de acordo com a palavra. É um amor responsável, né? Um amor que... E aqui é o interessante que para você ver como é questão de temperamentos, né? Se fosse Pedro, ele devia estar dizendo, se fosse Pedro, ele diria, pai, toma vergonha na tua cara e vai tomar postura na vida e tal. Se fosse Paulo, tal, pelo seu temperamento. Mas você pega um cara mais fleumático, um camarada mais tranquilão, como o João, né? Ele trata com essa graça, ele trata com esse amor. Amor lindo. Com amor mesmo. E eu creio que assim, a palavra diz o seguinte, que a palavra dura suscita a ira. Mas a palavra branda, ela apazigua. A Bíblia diz que as nossas palavras, elas precisam ser temperadas. Então, não é toda palavra, mesmo sendo verdade, parceiro, não é toda palavra que a gente engole, não. Mesmo sendo verdade. A verdade, quando ela tem o tempero da justiça própria, meu irmão, ela é intragável. Nem todo mundo come verdade com tempero de justiça própria. A gente precisa se ligar e aprender justamente isso. Aí, versículo 5... Isso é outra vertente, isso é outra linha para a gente... Já vai para outro lado. Versículo 5, ele continua. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E aí aqui, ele já traz aqui uma palavra bem... Ou seja, ele está dizendo, aquele que o amor de Deus está nele, ou aquele que guarda a sua palavra, ele está dizendo, vai demonstrar atitudes de maturidade. Vai ser maduro. Ou seja, esse amor ele vai estar verdadeiramente aperfeiçoado. Vão deixar de ser crianças. Vão deixar de ser infantis. Não vão ter atitudes desnecessárias. Não. Esse amor aperfeiçoado fala justamente de processo de crescimento, de maturidade, sabe, de desenvolvimento de caráter cristão, de profundidade no reino de Deus, de entendimento das vertentes do reino de Deus. É muito profundo isso aqui. Versículo 6, ele vai dizer, e aquele que diz que está nele também deve... Ou seja, ele está no chão, ele está trazendo várias palavras, mas no final com o mesmo objetivo. Ele está trazendo várias, mas no final dizendo a mesma coisa.
você precisa andar como ele andou. Você precisa ser... É um discurso e uma prática alinhado, né? Pronto. Prática. Associado. Não tem como desassociar. Porque, na realidade, o verdadeiro evangelho, e aí a gente costuma dizer isso, é uma realidade, o verdadeiro evangelho do reino não é o que se prega, mas é o que se vive. O verdadeiro evangelho do... Não que você não vá deixar de proclamar e de pregar. Isso nunca. Mas o verdadeiro evangelho do reino não é o que se prega, mas é o que se vive. Então é como eu vivo, é como eu absorvo, ou seja, o que essa verdade fez na minha vida. Quando eu falo verdade, eu falo de palavra. O que essa palavra fez na minha vida? Lembra lá de Efésios, capítulo 4? Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, capítulo 1 a 3, você vai ver que é doutrinário. Paulo está trazendo doutrina, ensinamento, práticas e tal. A partir do capítulo 4, ele vai trazer ali prática de vida cristã. E a partir do versículo 15, 16, mais ou menos, ele vai falar sobre os dons, homens, dons, etc. e tal. E ele vai dizer, olha, se de fato vocês se encontraram com Deus, com Jesus, se essa é uma realidade na sua vida, as coisas velhas precisam ficar para trás. Porque vocês precisam se revestir do novo homem. E aí o que ele vai dizer? Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não, ou seja, porque o evangelho vai trazer essa mudança. O verdadeiro evangelho, aquele que de fato se encontrou com Jesus e em Jesus, vai ter sua vida transformada. Vai pecar? Vai. Porque aí a gente vem lá para aquilo que você ensinou ontem, no capítulo 1. Se disser que não peca, tu é mentiroso. Agora, a diferença é... Eu estava ouvindo ontem um amigo, o pastor Tom, e eu gosto muito do Tom, e ele dizendo o seguinte, que a grande diferença não é aquele que se suja. Porque se sujar, todo mundo se suja. A grande diferença é a nossa percepção e o desejo que nós temos diante da sujeira de buscarmos a água para nos limpar. Entende o raciocínio? E aí, versículo 5, ele vem e ele diz, olha, eu não vos escrevo um novo mandamento. Mas o mandamento é, ou seja, eu não estou dizendo coisa nova. Eu não estou ensinando uma coisa... E aqui não fala sobre o amor. Não, aqui na realidade eu não estou ensinando coisa nova. O que eu estou dizendo para vocês, e aí o que a gente fala para a igreja como pastor, gente, o nosso método é comum. É o método da repetição. Eu não estou ensinando nada novo. O que eu estou dizendo, já ensinei, já falei há muito tempo. E as escrituras já ensinam há muito tempo. A questão aqui é porque eu preciso repetir isso daqui para que isso, sabe, não fique só aqui. Porque, na realidade, a nossa dificuldade talvez seja... nós somos muito inteligentes. E por sermos muito inteligentes, nós esquecemos de buscar sabedoria. Porque a inteligência, ela trava o conhecimento a nível de intelecto. Mas a sabedoria destrava do intelecto e faz descer para a alma. Porque a prática não nasce daqui do que você conhece. A prática nasce daqui que está no seu coração. O que você pratica, a Bíblia vai dizer, a todo bom, mal, todo procedimento parte da onde? Daqui? Não daqui. Por isso que a Bíblia vai falar que o nosso coração é ruim. Por isso que a Bíblia vai falar que ele é corrupto, que ele é enganoso. Ou seja, nós precisamos destravar o nosso intelecto do que nós conhecemos e fazer descer para a nossa alma. Porque é na nossa alma que isso vai ser colocado para fora e isso vai ser colocado em prática. Então, quando o João está dizendo, olha, eu não estou ensinando coisa nova, não. Estou trazendo coisas que vocês já conhecem. Eu só estou repetindo isso para que vocês tenham entendimento e compreendam a necessidade de viver essa verdade. Porque isso já foi ensinado, isso já foi proclamado. Jesus já ensinou. Nós já temos batido nessa tecla. Né? Mas vocês precisam, se for necessário, aprender, reaprender. A gente vai estar batendo sempre. O importante aqui não é quantas vezes eu falo a mesma verdade. O importante aqui é a sua disposição de aprender. Né? E aí vai. Então, no versículo... e o versículo 8, ele vem e diz, outra vez, agora ele fala, vos escrevo um mandamento novo,
que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Agora aqui ele começa a trazer esse mandamento novo, aí ele começa a introdução a falar sobre aquele que diz que ama, que ama a Deus, que não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Aqui ele está introduzindo, esse mandamento aqui é o seguinte: você precisa amar o seu irmão. Por quê? Porque as trevas elas já se instalaram. Ou seja, a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra o seu irmão, não é contra o seu... Não, a nossa luta é contra potestades. E ele não diz aqui, mas a gente conhece o contexto e os textos. É como se ele estivesse dizendo, ó, presta atenção, o mundo jaz no maligno. E ele vai influenciar. E interessante aqui a gente perceber que essa talvez seja uma das maiores crises que nós temos. Eu não vou falar nem de igreja, porque a igreja é muito bom, é muito legal, porque a igreja a gente anuncia os líderes, né? Porque os líderes estão juntos mais tempo, aí tem mais crise, tem mais quebra de relacionamento e tal. Mas a gente que está no dia a dia da igreja, a gente dá beijinho, beijinho, e Pai do Senhor e tal, e vai embora. Agora, isso daqui é uma realidade para dentro da nossa família. E hoje, meu irmão, mais do que nunca. Pode prestar atenção, não sei você, pastor, como é que você está sobrevivendo, como é que você está vendo isso aí. Mas é porque a gente não está tendo acesso a muitas coisas, é porque a gente não pode visitar. Mas pode ter certeza, escreva isso. Nunca pessoas tiveram tantas crises, dificuldades no relacionamento dentro de casa, como nesse tempo agora, porque o povo está tudo dentro de casa. O povo está tudo dentro de casa. E aí é muito fácil amar o nosso pai, o nosso irmão, quando está trabalhando, quando está na escola. Quando está na escola. Agora, conviver, meu irmão, conviver é outra coisa. Eu costumo dizer aqui, a minha esposa está lá em cima, ela não está aqui me ouvindo, mas eu falo sempre, e ela fica rindo, fica doida comigo, a mulher mais importante da minha vida e a mulher que eu amo. Mas é a maior lixa que Deus poderia ter colocado na minha vida é minha esposa. Ou mulher para me tratar. Não tem mulher para me tratar. Ela de fato me faz ser. Não tem, só muda endereço, Carlos. Só muda endereço. Elas nos fazem ser quem de fato nós somos. E agora, nessa convivência, nesse dia a dia, nessa correria, aí mais, os nossos filhos. Vai lá para Deuteronômio, capítulo 28. Não, 28? Me perdoa, deixa eu ver aqui. Para não falar de besteira. Deuteronômio. Eu sei que o tempo já está acabando, não vai dar para terminar o livro todo. Eu não sei como é que você está fazendo aí também, porque eu demorei demais. Nós temos 6 minutos para encerrar, né? Enquanto está abrindo aí, eu vou falando aqui, tá? Manda aí. Quando ele começa esse versículo 8, o 8, 9, o 10 e o 11, na verdade ele tá nos trazendo para a área de relacionamento, né? Que é uma área mais complicada, por isso que a gente tem tantas complicações em família, com relacionamentos de amigos. Eu tenho sempre dito aqui na igreja que os relacionamentos, eles nos curam, mas eles nos ferem também, né? Então nós somos, na verdade, 90% de nossas feridas estão ligadas à área de relacionamento. São pessoas, são líderes, são amigos, são cônjuges, são filhos, são aqueles mais próximos que nos feriram, né? E quando se trata desses 3 versículos aqui, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, ele está falando de um ódio, né? Até agora está nas trevas. E o 11, quando ele diz, aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, anda em trevas e não sabe para onde ir. Ele fala muito dessa questão de relacionamento, porque é difícil suportar, é difícil conviver, né? E mediante a tudo isso, a gente tem que caminhar por base, ou com um chão chamado perdão, né? Tem que sempre liberar perdão, sempre perdoar pessoas, perdoar os que ficaram no nosso passado, perdoar os que estão no nosso presente. Porque, na verdade, muitas pessoas estão presas. Por que existe ainda esse rancor? Por que ainda existe esse ódio? Porque as pessoas foram feridas. Nós fomos machucados, né? Nós fomos machucados por amigos, nós fomos machucados por líderes. E há uma ferida muito grande no coração da igreja. Eu acredito que a igreja de hoje é uma igreja muito ferida na área de relacionamento.
João, ele é fantástico quando ele entra nessa parte, porque ele mexe com a nossa alma, né? A gente precisa Agora, sabe quem entender dos relacionamentos. sabe quem é mais fantástico nisso? Paulo. E eu quero terminar minha fala usando... Eu sei que o tempo não deu, a gente pode até ver outro horário. Me perdoe, porque eu passei 20 minutos tentando ter vários horários, meu querido, se preocupe não. E nada. Mas Paulo, quando ele escreve... Deixa eu só... Eu não lembro o texto que eu estava vendo em Deuteronômio, minha cabeça está cansada, e eu vou usar aquela velha desculpa. Essa é a Bíblia da minha esposa, não é a minha? Mas Deuteronômio, capítulo 8, 12, eu não me lembro, mas ele diz o seguinte, que Deus nos fez peregrinar por 40 anos no deserto, que Deus provou o povo, humilhou o povo, para que o povo soubesse o que estava dentro do coração, se o povo o serviria ou não, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, quando a gente vê essas situações, dessas quebras de relacionamento, eu vejo Deus... não tem como Deus colocar para fora o que está aqui dentro, se não for através de ou seja, relacionamento está falando de, sabe, não tem como Deus fazer isso. E no livro de Efésios, quando eu falei em relação a Paulo, no livro de Efésios, quando ele está falando sobre essa necessidade de nós sermos novas criaturas, de nos revestirmos do novo, Efésios capítulo 4, versículo 30, rapidinho, sei que já passou, mas a gente vai, capítulo 30, 29, só para a gente entender o contexto e poder entrar no que ele está dizendo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso aqui ele está falando sobre relacionamento, o contexto dessa palavra, a partir do versículo 22, 23, é falando sobre relacionamento. E ele fala, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que estão ouvindo. Ou seja, o que ele está falando? Sobre duas pessoas que conversam, e que essa conversa você precisa falar e tratar de forma adequada, para que não gere nenhum tipo de incontinência, etc, etc, etc. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E aí no versículo 31. E aqui é uma bola de neve, cara. Quando eu descobri isso aqui, eu fiquei impactado. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas no meio de vós. Antes sejam para cada um relacionamento, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou. Agora, rapidinho, 1 minuto. Pastorzão. Fale. Nós temos 30 segundos. Então vai. Vai cortar. Amargura. O que é amargura? Ressentimento. Quem não perdoa se ressente. Quem não perdoa, através do ressentimento, fica encolerizado, fica com raiva. Quem não perdoa quer se vingar. Quem não perdoa perde a comunicação, fica na gritaria. Quem não perdoa, a gritaria está junto com a blasfêmia. Por quê? Porque você não vai gritar, eu te amo. Você vai dizer, você é burro, você não sabe, você não consegue. Ou seja, leia depois isso e veja a consequência da falta de perdão. Meu irmão, me perdoe. Foi muito bom estar com vocês. E um grande cheiro e um grande abraço. Para a gente colocar o pessoal aqui da igreja. Oi? Vai cair. Qual o texto que o senhor leu? Efésios 4, a partir do versículo 29. Pronto, eu vou colocar lá no grupo da igreja, tá bom? Pastorzão, obrigado, bom dia. Consequência da falta de perdão. Não, a gente vai ter várias lives aí juntos, não se preocupe não. Benção. Ore por nós aí, ore por nós. Deus abençoe. Cair, mas continua orando por nós. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida dos teus filhos e por essa igreja que o Senhor tem levantado em Fortaleza. Continua abençoando, continua